E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros passos para desenvolvermos nossos programas na linguagem C++. Hoje nós vamos falar principalmente, do processo de criação de um programa, depois vamos falar um pouco sobre os ambientes de desenvolvimento integrados e vamos fazer, uma prática onde vamos criar um programa simples em C++ para a gente ver o funcionamento, para a gente entender um pouco desse processo. Quando a gente vai criar um programa de computador, principalmente na linguagem C++, a gente precisa passar por algumas etapas. A gente precisa primeiro ter um processo de escrita de um código. A gente chama esse código de código-fonte. Então a gente vai escrever o nosso algoritmo, na linguagem C++, que a gente vai aprendendo, durante o nosso curso. E uma vez que a gente escreve esse código, a gente precisa dar um comando para transformar esse código fonte que a gente digitar, esse nosso programa, que é o nosso algoritmo, escrito na linguagem de programação, a gente precisa transformá-lo em um programa executável, um programa de computador. E esse processo, se chama o processo de compilação. Basicamente, um exemplo aqui, seria, para simplificar as coisas, nós, quando vamos criar um programa, o processo nós escrevemos um código-fonte, então nós temos que saber a linguagem de programação C++, nós escrevemos esse código-fonte. Então esse código-fonte é submetido a um compilador. Eu vou representar aqui pela letra C. E esse compilador vai transformar esse código que eu digitei, esse algoritmo que eu digitei, em um programa executável. Tá? Ele é escrito em linguagem de máquina e ele é semanticamente igual ao código que eu digitei aqui. Ou seja, o executável ele vai fazer exatamente o que estava descrito aqui no meu código-fonte. Esse é o caminho. Eu sempre vou fazer, sempre quando eu estiver criando um programa, eu vou escrever meu código-fonte, eu vou passar esse meu código-fonte para um compilador, esse processo se chama compilação, e esse processo vai traduzir o meu código que estava antes escrito em linguagem de programação para uma linguagem de máquina, transformando assim o meu código-fonte em um programa executável. Esse programa executável eu posso executá-lo diretamente, pois ele é um programa de computador. Então é isso que está escrito aqui. Eu escrevo um código-fonte, submeto esse meu código a um processo de compilação. O processo de compilação nada mais é do que um processo que traduz o meu código-fonte em linguagem de máquina, gerando assim um programa executável. Quando a gente abre qualquer programa no nosso computador, pelo menos aqui o exemplo que eu vou abrir aqui vai ser uma calculadora, esse programa que está abrindo aqui, que eu estou interagindo com ele, ele só está aqui porque um dia um programador foi lá, escreveu o código-fonte desse programa, foi lá, compilou esse programa e gerou esse executável, esse programa que eu posso interagir com ele. E ele só faz as coisas, que ele está fazendo aqui. Eu digitei 9 mais 6. Toda vez que eu digito um número, o número aparece aqui no display. Quando eu aperto o botão de igual, ele mostra a resposta e ainda mostra aqui em cima a operação que eu fiz. Quando eu vou passando o mouse sobre os botões vão mudando de cor, ficando com destaque. Isso aqui só é possível, isso aqui só está dessa forma porque o programa foi feito para ser assim. O código-fonte dele, o programador que escreveu o código-fonte, quis que fosse assim. Então, quando nós formos fazer os nossos programas, nós vamos seguir essa etapa de criação. A linguagem C++ é uma linguagem que passa por esse processo de compilação obrigatoriamente. Existem outras linguagens que passam por processos um pouco diferentes. Temos um processo de interpretação e tem algumas que têm um processo híbrido, que mesclam um pouco de compilação e interpretação. No momento, vamos focar no que é de C++, então vamos entender por enquanto que a linguagem C++ é uma linguagem compilada. Ela precisa desse processo de compilação para gerarmos o executável. Normalmente, para facilitar as nossas vidas, quando a gente vai criar um programa em C++, quando a gente está desenvolvendo, a gente precisa usar alguns programas chamados de IDEs. Aqui está escrito Ambiente de Desenvolvimento Integrado. A gente costuma chamá-lo simplesmente de IDE, que a sigla vem do inglês. E esses programas eles trazem para a gente funcionalidades para permitir todo o desenvolvimento do sistema.
Ou seja, tem um lugar lá que eu posso digitar o meu código, tem mecanismos para eu testar e corrigir erros do meu código, né, que são fazer testes, eu consigo depurar ou ficar tentando achar erros, entender, né, o que está acontecendo no meu código. E além disso, também já costumam trazer para a gente, alguns já trazem um compilador. Então, um IDE, ele traz para a gente um conjunto de ferramentas que vão nos auxiliar no processo de criação de programas. No caso da nossa disciplina, do nosso curso, né, nós vamos usar um IDE chamado Dev C++. A escolha dele é pela simplicidade. Ele é um programa bem simples de usar e ele, por ser simples, né, vai facilitar as nossas vidas aí. Existem outros. Existe um bem interessante também, chamado Code Blocks, tá? Vocês podem pesquisar algo assim, Code Blocks. E existem outros também. A gente vai ver, mesmo aqui no nosso curso adiante, nós vamos ver outras formas da gente compilar um programa. Aqui hoje nós vamos fazer com IDE. Mais adiante, nas próximas aulas, eu quero demonstrar ainda para vocês como que a gente pode compilar um programa sem usar IDE nenhum, né? A gente usar via linha de comando, a gente vai aprender isso. E a gente também vai aprender a compilar um programa de forma online. Então, para quem também não tem um computador, para quem está acompanhando isso via tablet, né? Que eu tenho alguns alunos que estão fazendo o acompanhamento do curso usando tablet ou celular, aí a gente vai conseguir seguir também. A gente vai ter uma aula adiante que vai demonstrar esse processo num site. Nesse link, eu criei esse link aqui, temos eu deixei aqui no link para a gente baixar o Dev C++. Quando a gente clicar nesse link, a gente é levado para esta página aqui. Aqui é o SourceForge, é um site, né, que a gente pode fazer downloads de programas. Essa página do SourceForge vai nos levar para a página de download do CodeBlocks. Aliás, do Dev C++. Clicando na opção de download, né, o download inicia automaticamente. Eu já fiz o download dele aqui antecipadamente para a gente não perder tempo. Vou fazer a instalação dele agora. E a instalação dele, né, é um processo bem simples. É uma instalação padrão do Windows. É só clicar em Next, 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 Finish. Concordar com tudo. A instalação padrão já nos atende. Então eu vou fazer isso. Idioma português. Aceitar os termos. Por padrão, se a gente observar, ele já traz para a gente, né, instalar, além das ferramentas dele, ele traz para a gente um compilador, que é esse TDM GCC. Então, ok, né, ele já vai trazer o ambiente todo configurado para a gente. Eu vou clicar em Next, seguinte, instalar. Vamos aguardar aqui. Ok, instalação terminada. Eu vou deixar marcado aqui mesmo para executar o dev, né? Vou clicar em terminar. E aí ele me dá a opção de escolher o idioma. Eu vou escolher português do Brasil mesmo. Já está aqui. Essa parte me permite eu configurar o estilo, né, do meu editor de texto. Eu vou deixar o padrão mesmo, não vou mexer com isso não. Next, ok. Bem, esse é a cara, né, do Dev C++. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que a gente utiliza esse programa e como que a gente faz para compilar um programa. No momento a gente não vai falar da linguagem C++ não. Então eu vou escrever, talvez eu tenha que escrever algum código, mas eu não vou entrar nessa aula de hoje, a gente não vai entrar em detalhes sobre os códigos em C++. Nosso objetivo aqui é entender como que funciona esse processo de compilação. Então eu tenho aqui, né, o dev C++, ele está aberto e eu posso simplesmente criar um novo arquivo. Ele me dá a opção de criar um projeto, um arquivo. Normalmente projetos em situações, na maioria das vezes, em situações que eu vou trabalhar com mais de um arquivo de código-fonte. É possível ter um projeto com um arquivo só? Mas por simplicidade, nós vamos escolher a opção mais simples, que é criar um arquivo fonte. Eu não vou criar um projeto, eu vou criar apenas um arquivo fonte. Ele abre ele abre para mim um editor de textos, né? E aqui eu posso escrever o meu código. Então eu vou escrever um código qualquer aqui em C++.
E esse programa, assim, no momento nós não vamos discutir, né, o que está escrito aqui, apenas entender que aqui é um programa em C++ que ele exibe uma mensagem na tela escrito Oi. Ele exibe um texto Oi na tela. É um programa que faz apenas isso, nada mais que isso. Eu escrevi meu código e agora eu vou salvar esse código. Então eu vou clicar aqui Arquivo, Salvar. Vou clicar aqui em Área de Trabalho. Vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho com o nome Primeiro Programa. Vou dar um clique duplo na pasta, estou dentro da pasta. Vou chamar esse arquivo de primeiro. Vou clicar em salvar. E aí vamos entender o seguinte. Dentro da minha pastinha primeiro programa, temos aqui um arquivo chamado primeiro. Esse arquivo é um arquivo com extensão .cpp e está escrito aqui na frente, como eu estou no Windows, ele mostra para mim que é um arquivo de código-fonte do C++. O meu Windows está configurado para não exibir as extensões dos arquivos. Na verdade, esse arquivo se chama, então, primeiro.cpp, mas no meu computador está mostrando só primeiro. Eu gosto, sempre quando quando estou desenvolvendo, eu gosto de configurar essa pasta, né, todas as pastas do Windows, para exibir também as extensões dos arquivos, para que eu possa saber, né, que arquivo é aquele, né? Uma vez que uma pasta de um projeto de programação ela pode ter vários arquivos e talvez eu possa me confundir, né, sobre a extensão dele. Então, para não ter esse problema, né, eu vou configurar isso. Eu posso clicar aqui em cima no menu Arquivo da pasta. Nesse caso, eu estou no Windows 10. Em outras versões do Windows, isso aí pode ser um pouco diferente. Cliquei em Arquivo, Alterar opções de pasta e pesquisa. Cliquei nessa opção, ele vai abrir para mim uma janela assim. Eu vou clicar na guia Modo de Exibição, vou rolar um pouco para baixo aqui e vou procurar uma opção, que é essa opção. Ocultar extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Eu vou desmarcar essa opção, assim o Windows não vai ocultar a extensão de nenhum arquivo. Vou clicar em Aplicar, vou clicar em OK. Vou fechar a pasta, vamos abrir de novo, vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. Vamos novamente lá. Alterar opções de pasta, modo de exibição. Vou rolar até o fim. Ocultar extensões de tipos de arquivo conhecido. Não vou marcar essa opção. Cliquei em aplicar, cliquei em OK. Vamos lá. E aí a gente percebe, né, que o nosso arquivo, ele agora está exibindo para mim, né, primeiro.cpp. Os arquivos de código-fonte em C++ podem ter, normalmente, né, tem essa extensão. Podem ter outras extensões também. Quando a gente vai criar um novo arquivo aqui, não sei se vocês perceberam, na hora que eu clico em salvar, vou clicar em salvar como? Ele mostra para mim, né, quais são os tipos de extensão que eu posso usar para criar programas em C++. Poderia usar CPP, CC, CXX, C++, CP, enfim. No caso, vamos usar CPP mesmo. Continuando, então eu tenho meu código-fonte pronto. O IDE, né, o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ele já traz essa ferramenta para mim, ele já colore o código-fonte para já facilitar o meu manuseio, ele já coloca os números nas linhas, isso aqui é uma função bem interessante. Coloca esse menos aqui para eu poder ocultar partes do código ou exibir quando eu quiser. E uma opção aqui para eu compilar esse código seria aqui em cima no menu Executar. Quando eu clico no menu Executar, eu tenho a opção de compilar, pressionando a tecla F9, executar com F10, compilar e executar com F11. Então eu vou compilar o meu código. Executar, compilar. E aí ele vai exibir para mim um status aqui embaixo, né, falando que está tudo ok, não teve nenhum erro no meu código, nenhuma mensagem de alerta, e ele conseguiu compilar o meu programa. Lembrando que compilar um programa é apenas eu escrever o meu código-fonte e do código-fonte gerar um executável. Vamos observar isso. Voltando à minha pasta, observem, eu tinha o meu código-fonte criado, agora eu tenho também um programa executável aqui. Certo? Eu tenho então o código-fonte e o programa executável. Só que, quando eu apertei F9,
para compilar o programa não me deu resposta nenhuma na tela. Aliás, a única resposta que ele me deu foi sobre o status, né, de compilação, os resultados de compilação. Mas ele não mostrou o programa, de fato. E caso eu queira mostrar o programa, eu tenho a opção de executar agora, pressionando F10. Como ele já estava compilado, né, o programa executa. E vamos observar, ele exibiu para mim na tela a mensagem Oi. A gente poderia simplificar as coisas compilando e executando diretamente. Então, pressionando F11 ou clicando aqui no menu Compilar e Executar, ele já compila o programa e já executa para eu ver o resultado na tela. Na maioria das vezes, nós vamos usar essa opção de compilar e executar. Vamos voltar aqui. E aí, pessoal, basicamente, hoje eu queria mostrar para vocês esse processo. O objetivo, né, foi a gente entender o que é o processo de compilação, como que eu vou escrever um código em C++, a gente tem que passar por essas etapas, escrevendo o código-fonte, compilando o programa e executando. Para facilitar as nossas vidas, nós temos os ambientes de desenvolvimento integrados e, no caso da nossa disciplina, nós estamos usando o Dev C++. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com esse mapa mental. E aí vocês podem observar esse mapa mental e clicar nesse link aqui que vai levar vocês diretamente para a página de download do Dev C++. Ok? Vamos finalizar por aqui hoje. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido claro. Na próxima aula a gente vai seguindo, né? Nas próximas aulas a gente vai seguindo com os primeiros passos, a gente vai ver como fazer esse processo de compilação via linha de comando e também como fazer isso de forma online. Obrigado e até mais.